Então, queridos, boa noite. A Emília agora também chegando. A gente estava aqui num papinho inicial rápido. Oi, Flori, Oi, boa noite. Emília, boa noite, querida. Então, espero que todos estejam bem, né? Apesar de a gente sente eu parar. Eu quase não assisto televisão. De vez em quando só eu mexo um pouquinho ali na internet. Mas que se você olha assim, um pouco que você vê. Meu Deus do céu, é muita complicação, é muito problema. Nossa Senhora. Né? Assim, se for ver as guerras que estão em andamento, né, na Síria, Sudão, aí, Gaza, aquela região do Oriente Médio se estreitando, a confusão, né, complicando a situação, as coisas ficando cada vez mais complicadas, né, Israel expandindo o ataque, quer acabar com o Hamas de todo jeito, independente de... Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito complicada que a gente tá vendo, assim, se desenrolar, né? Aí aqui, bem próximo de nós, a gente começa a ver um movimento meio esquisito, né? Venezuela, depois Argentina, daqui a pouco a coisa, né? Tudo a gente sabe que tem por trás interesse econômico, né? Petróleo, as fontes de energia, as fontes de, né, que move a indústria, não só agora a indústria de informática, né? Silício, né? Lítio, né? O lítio, né? Principalmente, né? E aí, enfim, a gente tá vendo uma situação muito difícil, né? Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. As pessoas. Fora isso, os drogaditos, né, aditos lá nos Estados Unidos, quer dizer, nos grandes centros onde devia estar, o bem-estar podia estar sendo democratizado, a gente vê também a miséria, né, o sofrimento mental, que as pessoas estão buscando a solução nas drogas, aumentando também, né? Oi, Cris, querida. Então, assim, é muito sofrimento ao nosso redor, assim, se a gente for parar e olhar de fato. Porque às vezes a gente não quer ver, né? Mas se a gente for olhar, a situação não tá fácil, assim, né? E o panorama não tá muito bom, assim. Então, que a gente possa, que a nossa prática possa, que a gente possa dedicar a nossa prática, nosso estudo, nosso coração e a nossa mente para a gente se conectar com uma sabedoria mais profunda, para que a gente de algum modo possa irradiar isso, que a gente possa acessar essa sabedoria, né, de fato, que a gente possa irradiar isso de alguma forma ao nosso redor, pequenos raios, mas o que os raios que forem são que a gente não entre no jogo das bolhas de violência, de confusão, né? Só isso já é uma grande coisa, mas que a gente possa irradiar, que essa sabedoria que possa tocar nossos corações possa irradiar de alguma forma, assim, né? Ou a gente ajudar o movimento de energia positiva, de virtude que está presente, óbvio, né? Porque isso é que sustenta a vida, mas que a gente possa realmente é, se, se unir nisso, né? Assim, né? Ser um agente de alguma forma, assim, né? Se for, pelo menos por irradiar a motivação, a intenção, né? E a gente não se desesperar nesse processo, né? Ver possibilidade de realmente você ver que todas as pessoas estão buscando a felicidade e se afastar do sofrimento, apesar de toda a confusão que geram, né? Que a gente possa manter essa visão assim, né? Oi, Ana. Eu gostaria de colocar também é, como esse local onde que nós nos encontramos aqui com você, o quanto ele é importante, eu acho, para isso tudo, né, que você acabou de falar, de todo o sofrimento, que isso amplia demais a nossa capacidade de ver de outra forma e conseguir ajudar, né, com a Primeiro nossa não se deixar prática. afetar, não se deixar afetar negativamente e, e ao contrário, né, trazer em nós uma motivação para a gente tentar ser útil de alguma forma, seja como for, né? Como for possível, né? Nem que seja apenas a gente realmente tentando encontrar essa mente, né? Irradiar essa mente, porque essa mente lúcida completamente na nossa vida, no nossa nesta vida agora, né? Que a gente possa passar pelo barro da morte com confiança, se não com iluminação completa, mas com reconhecimento, mas com confiança, com amorosidade, para a gente seguir esse processo, né? Num outro corpo, num outro lugar, de uma forma mais também a gente já avançar esse processo, né? A gente já avançar esse processo de lucidez, né? Então, que seja essa a nossa motivação, assim, vocês podem também internamente, né, pessoas queridas, próximas que possam estar sofrendo, que a gente pode
pensar, né? Dedicar para elas o nosso encontro. Ô, E a gente... Flori, Oi, eu tenho querida. praticado o Tonglen. Maravilha, maravilha. Meta Bhavana, Tonglen, maravilha, maravilha. Viu? Então, queridas, vamos. A gente vai começar hoje. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai trazer aquela prática, a terceira prática, né? Fundindo a mente com o espaço, que seria a condução do lama mais menos rebuscada dessa prática de tomar a mente como caminho que ele deu nesse retiro de 2019. Mas assim, é mais direta, assim, né? Que ele chamou fundindo a mente com o espaço, né? Na verdade, é simplesmente repousar, reconhecer a natureza da consciência, repousar nas suas qualidades, a consciência reconhecendo a si mesmo, e como um Vajra ereto, fincado no chão, essa consciência imóvel como um Vajra ereto sentado, fincado no solo, e os movimentos kármicos dos pensamentos, imagens, como um vento que vem de trás, assim, carrega todo esse movimento, mas que a gente deixa aí como um movimento, como as folhas que vão à nossa frente, né? Se a gente fosse esse Vajra e um vento soprasse atrás de nós, carregando sujeira e essa confusão fosse, a gente deixa ela aí se dissipar no espaço à nossa frente, né? Então ele traz essa imagem, traz a imagem também da pedra, né? De a gente se imaginar essa consciência como esse repouso na quietude da consciência como uma pedra de um riacho de montanha, assim, de um riacho, uma cachoeira, assim, né? Um riacho de montanha que desce e a pedra estivesse assim no meio desse riacho e as águas como se, né, que passam ao redor dessa pedra, elas não essa pedra não se deixa arrastar por essas águas, ela fica ali imóvel e as águas passam e seguem o seu curso, sem afetar, né, a condição da mente. Mas antes da gente fazer a prática, que está no vídeo 11 do Retiro de 2019, eu acho interessante a gente rever o que o Lama trouxe pra gente nesse dia, sabe? Porque a gente se conecta, porque ele vai trazer um assunto muito importante, que também se conecta com o nosso momento do nosso estudo, né? Que nós estamos agora olhando os ensinamentos sobre o cultivo dos 4 tipos de atenção plena, que é, né, tomar a mente como um caminho para a gente acessar os 4 tipos de atenção plena para realizar shamatha, certo? Nós estamos vendo isso. Nós vimos no penúltimo capítulo a primeira, ele conclui assim a primeira, né, que seria a etapa onde a gente vai, né, tomando a mente como caminho, reconhecendo a natureza da consciência, reconhecendo os movimentos, e aí até a gente chegar ainda com esforço, superando os nhamos, a gente vai chegar na atenção plena unifocada, onde a gente, com um esforço bem menor, permanece na quietude da consciência e meio aos movimentos da mente, unifocadamente, assim, né? Gera uma certa estabilidade aí. Mas aí tem a fase seguinte, que é o que vai seguir, né? Que é a atenção plena manifesta. E aí a gente vai estar muito próximo da realização de shamatha, que seria que seria a ausência da atenção plena, que é realizar o vazio do substrato, e depois a consciência substrato. Então, que seria a terceira e a quarta. Mas aí ele vai tomar um tempo explicando essa segunda, e ele começa no último capítulo chamando armadilhas. Porque há alguns perigos aí, quando a gente chegar nesse ponto, há uns perigos da gente se confundir, achar e se prender ali, achar que nós já chegamos no Rigpa, a gente pode se enganar. Então ele vai trazer algumas coisas aqui nesse momento. Então, antes disso, antes de a gente retomar então, o estudo, seria interessante a gente ouvir o Lama de novo, nos lembrando da importância de encontrar o caminho, que é o que ele vai trazer antes de fazer a prática de hoje, de fundir a mente com o espaço. Porque ele diz que esses ensinamentos dessa etapa, onde o Vajranada lado começa a apresentar como tomar a mente como caminho, de fato, né? Os 4 tipos de atenção plena, ele diz, é o ensinamento mais útil que a gente tem para esses ensinamentos que do John Limpa está nos trazendo. Porque é realmente como a gente fazer a coisa acontecer. Né? Nos preparar para realmente atingir shamatha, para poder receber os ensinamentos de apontamento da natureza da mente, realizar vipassana, vacuidade de todas as experiências, e aí a gente repousar em Rigpa, que aí track show. A gente iria aí realmente para estar praticando o Dzogchen nesse momento. Agora a gente não estamos praticando shamatha ainda. Uma mente comum, chegando na essência da mente comum, na base da mente comum, que é a consciência substrato, né? Que é essa primeira fase. Aí eu vi que no Investigando a Mente,
O Lama apresenta as duas fases seguintes, a fase 2 e a fase 3, que é o pacote que vai aí, se a gente depois praticar, a gente vai estar pronto para realmente reconhecer Rigpa e repousar em Rigpa. Então, na pequena fala que ele vai fazer agora no início do vídeo, a gente vai fazer as preces com ele e vai ouvir essa fala, né, da importância de alcançar o caminho. A gente já ouviu, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir agora. Provavelmente vai ser a última vez que a gente vai ver esse vídeo, porque aí a gente vai seguir no livro e a gente só fazendo as práticas e seguindo até o finalzinho, certo? Então, vale a pena a gente ver de novo para a gente realmente se dar conta de que é um processo, esse caminho que o Dude Olimpa está trazendo para nós. É um caminho muito rápido, mas tem um processo nesse caminho. E ele deixa muito claro, né, que Shamatha é importante, mas Shamatha ainda não é atingir os 4 tipos de atenção plena, né? Realizar a consciência substrato não é ainda. A gente não entrou no caminho ainda. Então a gente precisa das fases seguintes, as 2 fases seguintes, mas é a base perfeita para a gente receber os ensinamentos de apontamento de Rigpa e as práticas de Vipassana para a gente atravessar a dualidade e aí acertar, reconhecer Rigpa e aí tomar a Rigpa como caminho, que aí é a prática do Dzogchen, certo? Que aí a gente, na fase 4, a gente sela assim, certo? Então eu queria convidá-los, se tudo bem assim, vamos fazer assim? Então vai ser mais ou menos uns 25 minutos dessa conversa inicial do Lama sobre a importância de atingir o caminho. E aí a gente vai fazer a prática, que aí em seguida ele faz a prática, aí a gente volta para o nosso estudo. Inclusive eu vou resgatar 3 parágrafos que eu deixei de ler no último encontro, pensei que tinha acabado o capítulo, mas eu vi que eita, não acabou, parei aqui no segundo parágrafo, faltaram 3. Aí a gente retoma, só para não deixar de ouvir o Lama ali, e aí a gente começa o último capítulo, tá bom? Armadilhas. Tá bem assim? Falam, então se calem para sempre. Então tá bom. Então eu vou fechar aqui os microfones, só pra gente não gerar aqui um ruído. E a gente vai começar já com o Lama, fazendo as preces e já ouvindo ele, tá bom? Deixa eu pegar aqui, share sound. Sardombola Yatsen Choking Udrunye Pema June Jesuda Kodu Kandro Ambe Koi Jechi Jesuda Drugi Jinge Lapse Jexuso Guru Pema Siddhi Hum Ordem Uji Nursang Sang Pema Gesar Dombola Yatsen Choking Udrubnye Pema June Jesuda Kodu Kandro Mampe Koi Eki Jesuda Drugi Jinge Lapse Sheksuso Guru Pema Siddhi Om Argi Yugi Nujang Sang Pema Gesar Dombola Yatsen Choking Udrunye Pema June Jesuda Kodu Kandro Mampe Koi Keki Jesuda Drugi Jinge
Lapsi Sheksuso Guru Pema Sidi Hum Sangye Chodang Suci Chonam La Janchu Badu Dagni Kapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonam Ki Drola Penchi Sangye Drupaso Sangye Chodang Suci Chonam La Janchu Badu Dagni Kapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sangye Druparso Sangye Chodang Suci Chonam La Janchu Badu Dagni Kapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sangye Druparso. Hola, so good morning. Bom dia. So the material we'll be covering today in the text and the commentary may very well be the most practical benefit of anything we cover for the whole week. Today is the day. Então, o material que nós vamos cobrir hoje, do texto e dos comentários, possivelmente vai ser o tema mais prático de todo o retiro. Então, hoje é o dia. Truly. Practical when you're on the cushion, really developing the mind, following this direct path of Tekchut, because this is Tekchut, a very direct path, practical benefit on the cushion. Today's the day. Então, o material que nós vamos cobrir hoje tem um benefício prático muito direto. Direto no sentido de ser uma prática direta, a prática de Tekcho. Então, esse é o dia que nós vamos cobrir isso. And even though Dzogchen, of course, is really at the pinnacle of all the Buddhist teachings, according to Nyingma, it's the most profound, the most subtle. Nevertheless, the material we'll cover today, in theory and practice also, I think you will find is the most practical benefit, helpful, beneficial in your day-to-day life, in between sessions. Today's the day. E, embora o Dzogchen seja considerado o pináculo dos ensinamentos Nyingma, os ensinamentos mais sofisticados, mais sutis, o material que nós vamos cobrir hoje ele tem um imenso benefício prático e teórico, não só na prática formal, como também nos períodos entre as sessões, no dia a dia. Então, hoje é mesmo o dia. And then finally we hear this term path come up repeatedly, taking the impure mind as the path. E por fim também a gente vê muito essa palavra caminho, né? Então a sessão que nós estamos cobrindo é tomar a mente impura como caminho. Taking dharmata, or ultimate reality, emptiness, as the path. Tomar dharmata, realidade última, a vacuidade como caminho. Pristine awareness as the path. Lucidez prístina como caminho. Appearances as the path of spontaneous actualization. As aparências como caminho para a manifestação espontânea. So the term path comes up absolutely centrally for the whole text. Então, o termo caminho ele aparece sempre durante todo o texto. The theme of reaching the path is like being in the jungle, like in the Amazon, in the deep jungle, and you're just lost, and you don't know where to go, and then you find a path, and you even cite a signpost, nearest village this way. It's like, oh, now you're saved.
If you're just wandering around the jungle, you'll probably die, right? But oh, here's the path. And once you enter the path, then of course, unless you're just crazy, you'd never stray off. You say, oh, that looks interesting, and then wander off in the jungle again. No, you go to the path until you're free. Right? Então, alcançar o caminho é uma coisa assim, como se a gente estivesse no meio da floresta amazônica, no meio da selva, perdido ali no meio, e de repente a gente avista um caminho e uma placa falando que a próxima vila está a tantos quilômetros. Você fala, encontrei o caminho. E aí, mesmo que você seja maluco, você não vai se perder outra vez, vai no meio da selva e se perde outra vez. Você encontra o caminho e você vai, né? Até a liberação, no nosso caso. So we come back, earth and sky. We come back to the earth, the foundational teachings of Four Noble Truths. The first three truths are all for the sake of the third truth. And that is, of course, it's for liberation. But there's no liberation without the path. So that's the grand finale. We want liberation, of course. All the teaching of suffering and cause of suffering, yeah. But it's for the sake of path. And so to reach the path, proceed the path, that's the whole point of Buddha Dharma. Então, de novo, fazendo essa ligação entre a terra e o céu, né? Nos ensinamentos do Buda, as 4 nobres verdades, as 3 nobres verdades são todas para benefício da 4ª nobre verdade, que é o caminho, né? Então, toda essa compreensão do sofrimento e tudo isso é para benefício do caminho. Nada disso tem sentido se você não levar você ao caminho. So the theme of reaching the path is crucial, central. Então, esse tema de alcançar o caminho, ele é crucial, ele é central. So just like wandering in the jungle and say, oh, there's a path, and then you get onto the path. Just like that, when you reach the path, what that means is that now you have reached the path of irreversible transformation, you proceed in the path, and it will only take you closer and closer and closer to liberation. When you're wandering around the jungle, you could go away from the village and toward the village and away. You have no idea. But as soon as you're on the path, then you know every step you're taking is going towards, in this case, perfect enlightenment of a Buddha, irreversibly. So reaching the path, what's more important? Então, de novo, alcançar o caminho, como se a gente estivesse no meio da selva perdido, encontra o caminho e entra nele, né? Agora, e aqui para nós, o que significa alcançar o caminho, significa que a gente vai chegar nesse lugar e caminhar e produzir transformações irreversíveis. Então, a gente vai avançar cada vez mais para próximo, no nosso caso aqui, da iluminação de um Buda. Então, alcançar o caminho e prosseguir nesse caminho é o mais importante. So this first of the 8 phases, taking the impure mind of the path, of course, it's all about shamatha. Então, dessas 8 fases do texto completo, a primeira fase, tomar a mente como caminho, ela é sobre shamatha. And as the Lakeborn Vajra will tell us today, if that's all you achieve, you've taken the mind as the path, you've achieved shamatha, your mind is dissolved in the substrate consciousness, you've not moved one hair's breadth along the actual path, you've not reached the path. E aí, como o Vajranasi do Lago vai nos falar nesse texto hoje, se a gente alcança, que é o tomar a mente como caminho, a mente impura como caminho, se a gente entrar nesse caminho de shamatha, atingir shamatha, né, a nossa mente comum, impura, se dissolveu no substrato. Mesmo nesse ponto, ele vai dizer que a gente não avançou nem um fio de cabelo na direção do caminho. Então, a gente nem alcançou o caminho ainda. You've not reached the path, but you've come right next to it. A gente não alcançou o caminho, mas a gente está do ladinho do caminho. Out in the jungle, it's like, oh, there's the path. It's still 2 meters, but I'm still in the jungle, but there it is. Então, como se a gente estivesse na selva e o caminho está lá a 2 metros da gente. A gente está olhando assim, né? A gente está na selva, mas está a 2 metros do caminho. É isso que é atingir shamatha. Or living my home is in Southern California, where everything's freeways. And so when you're on the freeway, then you're on the path. It will tell you San Francisco, 400 miles. Don't get off this freeway. Just stay here and you'll get there. Fast or slow, but this will take you right to San Francisco. But before you can get on the freeway, everywhere, you need to get on the on-ramp. So you have all the streets of the village, towns and so forth, but you can't just go from a street to the freeway. You need the on-ramp. And then if there's traffic, a lot of traffic on the freeway, you get onto the on-ramp, and then you have a little light that says green, red, so you only get to go when it's green. When you have achieved shamatha,
you're on the on-ramp. And it goes green, red, green, red. You either proceed into Vipassana and enter the freeway, or you say, I really like the on-ramp. It's so quiet, it's so peaceful. I'll just stay here, I like the on-ramp a lot. And then you never reach the path. Então, no caso dele, ele mora no sul da Califórnia, né? Então, lá tem as freeways, né? As estradas diretas, assim, que vão para Los Angeles. Então, por exemplo, ele entra na freeway em Santa Bárbara, 400 milhas à frente está Los Angeles. Então, é só você entrar na freeway e continuar andando que você vai chegar em Los Angeles, né? Esse é o caminho. Shamatha, atingir Shamatha, o caminho de Shamatha seria como essas rampas de acesso. Você não consegue ir de uma ruazinha da vila, de uma cidade assim, pular para dentro da freeway. Você precisa da rampa de acesso, né? Então, o caminho de Shamatha é como se fosse essa rampa de acesso. Aí você sobe a rampa, anda aquela estradinha curta, e aí você tem um sinal ali, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Você só tem que esperar o verde entrar na freeway, e daí você está no caminho, né? Mas pode acontecer de você atingir Shamatha e falar assim, ai, que delícia ficar na rampa de acesso, eu vou ficar aqui, tão tranquilo aqui, eu vou ficar aqui. E pronto, fica lá. E você nunca que acessa o caminho de verdade. Só fazendo um parênteses, ele disse que, na verdade, assim, quando você chega na rampa de acesso, encontra o sinal verde, vermelho, você só tem que esperar o sinal verde estar para você entrar na freeway. Né? Ele disse, o sinal verde seria para nós a prática de Vipassana. A gente precisa da prática de Vipassana, que é o sinal verde para entrar no caminho, de fato, né? Ela esqueceu de falar da prática de Vipassana, o sinal verde como a prática de Vipassana, né? Mas foi isso que ele disse. Então, aí a gente, com a prática de Vipassana, que é o sinal verde, a gente entra no caminho. Mas ele diz, você pode querer ficar ali só olhando o sinal. Ai, tá tão bom aqui, verde, vermelho. Aí não pratica, você não entra. Você não entrou no caminho, você vai ficar lá parado na rampa e não entrou na freeway, né? Um caminho que aí é um caminho que vai te levar direto ao seu destino. Não tem erro. Devagar, rápido, a freeway não tem curva, não tem nenhum desvio. Você vai direto pro caminho, né? Vamos seguir, então. Just sitting on the on-ramp, it's so blissful. I've made it to the on-ramp. It's so blissful. Ai, que delícia. Cheguei na rampa de acesso. Tô tão feliz aqui. Very clear. Tão claro. So peaceful. Tanta paz. Oh, I like it. Ai, eu adoro ficar aqui. San Francisco is still 400 miles away and you have not moved 1 inch on the freeway. São Francisco ainda está a 400 milhas na frente. Você não andou nem um fio de cabelo na direção de São Francisco. So if you want to get San Francisco, which is basically enlightenment, então, se você quiser chegar em São Francisco, que é basicamente a própria iluminação, which is to say, if you're a Buddha and living in San Francisco, it's a pure realm. o que quer dizer, se você é um Buda e mora em São Francisco, ali é uma terra pura. If you want to actually travel along the freeway, then you're actually entering the path and proceeding on it in phase 2. Então, se você quer realmente entrar na freeway, você precisa avançar um pouquinho o caminho e entrar na fase 2. And it culminates in, really, the culmination, highest culmination, Great Transference Rainbow Body, stage 8, phase 8. E aí você chega na fase de culminância mesmo, que é a fase 8, que é o corpo da grande transferência. Corpo de arco-íris da grande transferência. So the prophecy said 100 will surely achieve Great Transference Rainbow Body. So I'd have to say, I'm sorry, but if there are 250 people here, maybe not all of you. Então, a profecia... But 100 is pretty good. Maybe they'll all be Brazilian, who can say? Então, a profecia diz que 100 pessoas vão atingir o corpo de arco-íris da grande transferência. Tem 250 aqui, então, pessoal, não vai dar para todo mundo atingir, pelo jeito. Então, mas 100 já é um bom número, né? Já tá bom também. But of course, it's not Great Transference Rainbow Body or nothing. Everybody listening here, people listening by live streaming and so forth, if you wish to reach the path, he didn't give any lower number. 1,000, 10,000, 100,000, that's up to you. Uhum. Então, mas o 100, que ele falou, pode ser que sejam todos brasileiros também, ele falou. Mas então, o corpo de arco-íris da grande transferência não é um tudo ou nada, né? Não é nada ou o corpo de arco-íris da grande transferência, a profecia, né? A profecia não fala se 1.000 ou 10.000 ou 50.000 vão atingir o caminho, né? Fala de 100 que vão chegar no fim, mas quantos vão atingir o caminho a gente não sabe. Pode ser daqui, o pessoal que está assistindo na internet.
So all the phases 2 to 8 are all about proceeding along the path to its grand culmination. Então, desde da fase 2 até a fase 8, tudo isso trata de você seguir no caminho até a grande culminância. But you can't get onto the freeway unless you have an on-ramp. Mas você não consegue entrar na freeway a menos que você passe pela rampa de acesso. In Los Angeles, sometimes you'll see the freeway is up above you. Em Los Angeles, às vezes a freeway está passando por cima da cidade, assim. Você quer chegar lá. But your car can't jump. Você não pode pular só. Or the freeway's right there. You're going, here's a little road, here's a freeway, but you can't jump over the fence. And so it's so close, but you can't get on. Ou então você está indo com o seu carro assim numa estradinha que é paralela da freeway. Então a freeway está ali do seu lado, mas você não consegue pular por cima da grade e ir para a freeway. So, phase 1 is indispensable. Então a fase 1 é indispensável. He says it. It's not my opinion. It's Lekporn Vajra Padmasambhava says it. If you want to proceed along 2 to 8, achieve rainbow body, reach the path, proceed, you have to achieve shamatha. He says it so clearly. Então não é a opinião dele. O Vajrayana do Lago do John Limpa estão dizendo aqui na fase 1. Se você quer atingir o corpo de arco-íris e da fase 2 até a fase 8, até a culminância, você precisa da fase 1, você precisa atingir shamatha. So realizing emptiness is fantastic. Então realizar a vacuidade é fantástico. Identifying pristine awareness, fantastic. Identificar a lucidez prístina é fantástico. Practicing Turtgal, fantastic. Praticar Todgal é fantástico também. And you can gain insights. E você pode obter insights. Very important. É muito importante isso. Without having achieved shamatha, can you gain genuine insight into emptiness? Can you get some genuine taste or experience of Rigpa? Yes. Então, can you experience bodhicitta? Yes. And Chö, and Tummo, and Poa, can you get experience without having achieved shamatha? Yes. Então isso é muito importante. Sem atingir shamatha, você pode obter insights sobre a vacuidade? Sim. Você pode ter um saborzinho do que é Rigpa? Você pode experimentar Rigpa? Sim. Você pode obter insights das práticas de Chö, Todgal, Poa. Você pode cultivar bodhicitta. Stage of generation, stage of completion. Estágio da geração, estágio da completude. Você pode obter insights de todas essas práticas sem atingir shamatha? Sim. But without fully achieving shamatha, can you enter the path of irreversible transformation? Mas sem atingir shamatha, você consegue entrar no caminho de transformação irreversível? No. Não. Not Theravada, not Mahayana, not Vajrayana, not Dzogchen. No. Nem no Theravada, nem no Mahayana, nem no Vajrayana, nem no Dzogchen. Não. So practically speaking, once again, the teachings of today are the most effective, the most practical, the most indispensable for reaching the path. Então, como ele disse, os ensinamentos que a gente vai receber hoje, de forma prática, são a forma mais direta de entrar no caminho, de alcançar o caminho. Many people practicing Sutrayana, Vajrayana, Mahamudra, Dzogchen, many people practicing these different paths, these different traditions, skip or marginalize shamatha. E muitas pessoas que praticam Sutrayana, o Vajrayana, Mahamudra, o Dzogchen, muitas pessoas estão praticando em todas essas tradições, mas elas pulam shamatha. No one says you have to practice shamatha. Ninguém disse que não precisa praticar shamatha. But if you don't achieve shamatha, none of those, on any of these traditions, will actually bring you to the path. Mas sem atingir shamatha em nenhuma dessas tradições, você vai ser levado a alcançar o caminho. I've known yogis, very good yogis, who spent 20 years or longer, 30 years in retreat, never achieved shamatha, never reached the path. And they know it. They know it. I spoke with one. He said he'd been practicing in retreat full time, Tibetan yogi, really wonderful yogi. 25 years, I think. He said, I don't know where I am. On the path of illumination, preparation, path, I don't know. So that's just honest. He's a very great yogi, wonderful yogi, but he had not achieved shamatha, and he himself said, path, I don't know. That's it. Então, o Lama conhece vários yogis, e um especificamente que ele está contando, que está em retiro há 25 anos,
E daí eles conversaram, ele perguntou, e o Yogi falou muito honestamente, assim, falou assim, olha, o caminho, eu não sei em que ponto que eu estou do caminho. Acumulação, preparação, caminho, eu não sei. So I can say from my perspective, I've been teaching now 43 years. 43 years I've been teaching. Então, da perspectiva dele, né, ele ensina há 43 anos. As one friend of mine told me, you're too old to die young. Como um amigo dele falou, você é velho demais para morrer jovem. I'm not young anymore. Ele não é mais jovem. So I would be very happy just to stop teaching, frankly. I'd be very happy to stop teaching. I don't even need Castellina. I don't need anything in Italy. I don't need anything. I have a little casita. I do. It's paid. I have no mortgage. So I'm set. So then why do I still teach? Really only for one, because there are many good teachers. Wonderful teachers. Western, Tibetan, Bhutanese, many. So who needs one more? The only real reason I'm teaching anymore is to help people reach the path. Então, o Lama, ele já não é mais jovem, ele ficaria bem feliz de poder parar de ensinar e entrar em retiro. Ele não precisa de nada, ele não precisa do projeto da Toscana, de Castellina Marítima, ele não precisa de nada daquilo. Ele tem uma casinha lá em Santa Bárbara que está paga, ele não tem mais hipoteca daquilo, ele pode muito bem entrar em retiro. Então, qual que é a única razão que ele tem para continuar ensinando? Porque ele sabe que existem muitos professores maravilhosos, né? Por que precisaria de mais um? Mas a razão de ele continuar ensinando é porque ele quer ajudar as pessoas a atingirem, encontrarem o caminho. So if you're anyone listening, if you're not really interested in reaching the path and proceeding along the path, you really don't need me. Então, qualquer um de nós aqui que estamos assistindo, aqui ou na internet, que não está interessado em atingir o caminho, prosseguir no caminho, a gente não precisa do Lama. As I said, there are many fine teachers and many fine teachers. Tem muitos professores muito bons. But in my experience, not too many lamas are really emphasizing people reaching the path. Mas na experiência dele, não são muitos lamas que estão enfatizando a importância de o aluno atingir o caminho. The lamas I've trained under since 1971, again and again and again and again, are all emphasizing to me and the teachings when I'm interpreting for them, for 48 years now, my lamas, in teaching me, Gelugpa, Kagyupa, Nyingmapa, Theravada, all emphasizing path. It's like that's all they really wanted to tell me. And so then I had no choice. It's not my opinion or Alan Wallace's approach. I can say, bullshit. Alan Wallace has no approach. Então, My approach is getting old. That's my approach. Então, todos os mestres que têm ensinado o Lama desde há 48 anos agora, todos os mestres, todas as tradições que ele foi treinado, Kagyupa, Gelupa, Nyingma, Dzogchen, todos os professores que ele teve enfatizaram o ponto de atingir o caminho. Parece que é a única coisa que eles querem falar para o Lama, é isso, né? Enfatizar, atingir o caminho. Então, ele não tem escolha. Ele não é uma abordagem dele. Está falando que no Alan Wallace não tem abordagem nenhuma. A abordagem dele é besteira, né? A única abordagem que ele tem é envelhecer. Fora isso, não tem mais nenhuma. But for those of you who really have developed some genuine renunciation and genuine bodhicitta, and really have a strong aspiration, even a determination, to reach the path, proceed along the path, then I have no choice. Then I want to help you. Então, se nós aqui tivermos desenvolvido a renúncia verdadeiramente, cultivado bodhicitta verdadeiramente, e a gente estiver verdadeiramente interessado em atingir o caminho, então ele também não tem escolha a não ser nos ajudar. So what I've received, I have to pass along. Então, o que ele recebeu, ele precisa passar adiante. Otherwise, I develop dharma constipation. Caso contrário, ele vai desenvolver uma constipação dármica. And just hold it all to myself. Segura tudo para ele, assim. Can't do that. Hola, So, let's go to practice, see what happens. Então vamos praticar e vamos ver o que acontece. Então, tendo dito, como diz o Lama Fred, então, uma vez que o Lamatão nos deu lembrou essa chacoalhada boa, que ele explica, né, a importância do que a gente está fazendo, dessa primeira fase de Shamatha, né, e a indispensabilidade dessa fase de Shamatha, se a gente quiser
nesta vida, encontrar o caminho, entrar no caminho irreversível, que é, ou seja, encontrar a base da nossa mente, que é a consciência substrata, e a partir daí receber os ensinamentos da fase 2, que ele vai dizer, né, que é a fase de apontamento, a gente entra no caminho. A partir do apontamento da fase 2, a gente entra. E o restante das fases é só prosseguir no caminho. É isso que ele quer dizer, até atingir o corpo de arco-íris da grande transferência, nesta vida, ou pelo menos, uma vez entrado no caminho, a gente aí é mais fácil seguir nas nossas vidas seguintes, né, praticando, né? Então, a gente não vai ser mais difícil a gente se perder, né? Então, a gente entra no caminho, daqui a pouco a gente se torna vidyadhara do primeiro nível, depois vidyadhara do segundo nível, terceiro nível e o quarto nível. Então, é o caminho do Dzogchen, né? O caminho dos vidyadharas, né? Oi, Daci. Deixa eu abrir aqui o microfone, peraí. Sim. Flori, ele disse que os ensinamentos deste dia são fundamentais. Será que você pode dar para a gente depois o caminho Não, dos ensinamentos deste dia? Este dia foi exatamente ele começando a explicar a fase 1, os 4 tipos de atenção plena. Sim, mas Exatamente. esse dia, eu gostaria de rever este dia. Esse vídeo que a gente 11. tem. O vídeo, deixa eu te dizer qual é, só um minutinho. Eu tenho aqui anotado. Que eu peguei, anotei no texto do Vajra Cortante quais foram os vídeos, sabe? Então, esse vídeo 11, você pode seguir nós estamos no vídeo 11, estabelecendo a mente como destituída de base e raiz, que é na fase 1. Mas ele vai falar exatamente um pouco antes dele dar as instruções das 4. A gente primeiro vai ver que a mente não tem aquela instrução de Vipassana, da fase 1. São 4 vídeos por dia? Aí, tem o vídeo 11, o vídeo 12, normalmente vídeo 13 e vídeo 14. Vídeo 14. Aí o 15 foi... Exatamente, porque o 15 foi perguntas e respostas. Foi à noite. Certo? Pronto. 11, 12, 13, 14. Aí o 15 foi perguntas e respostas. E o 16, ele conclui a fase 1. Não, 16 e 17. Ele conclui a fase 1. Se você pegar a fase 1 toda, certo? Mas até o 14, ele apresenta os 4 tipos de atenção plena. Certo? Obrigado. Nada. Pronto, queridos. Então, é isso, né? Essa é a importância da prática de chama. Então, a gente vai fazer a prática agora. Depois que a gente fizer a prática, a gente aí conversa um pouquinho e essa prática de hoje foi a prática que eles né, chamou fundindo a mente com o espaço, né? Porque, na verdade, é a instrução que o Dujon Limpa dá para nos vários textos. A prática principal que ele dá é fundindo a mente com o espaço. Os seres de capacidade superiores, né, de fundir a mente com o espaço, em 20 dias eles podem atingir Rigpa. No nosso caso, no Vajrayana, ele dá uma... Antes de ele aplicar fundindo a mente com o espaço, ele fala de você funda a mente com o espaço, coloca a atenção num objeto externo, depois sustenta um objeto interno por 21 dias. Certo? Mas fundindo a mente com o espaço é a prática, digamos assim, é a prática básica, é a mais, digamos assim, mais profunda, porque não tem muita instrução. Você simplesmente relaxa na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente. Deixa os movimentos da mente serem como se fosse um sopro do karma que vai fazer surgir e deixa ele surgir e cessar no próprio espaço de onde eles vieram, os movimentos da mente, né? Tá bem? Então vamos lá? Pode encontrar uma posição confortável, 24 minutos, a gente faz com lama hoje, e depois a gente segue nos próximos encontros. Eu posso conduzir, a gente faz uma prática mais curta, eu conduzindo, mas vou seguir essas orientações dessas 3 principais práticas que ele deu, assim, né? Tá bom? Nos próximos encontros. A gente faz sem o lama. Mas hoje a gente faz com ele para concluir as 3, né? Tá bom? Então encontre uma posição confortável. Eu vou mutar de novo aqui só para não... A gente ter no meio do caminho alguém abrindo o microfone, e a gente faz com ele a prática.
Settle your body, speech and mind in the natural state. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. As we venture into the main practice, once again, let your eyes be at least partially open. E conforme nós entramos na prática principal, deixe os seus olhos ao menos parcialmente abertos. Your eyes soft and relaxed. Os olhos soltos e relaxados, suavemente. All the muscles around the eyes, the forehead, between the eyebrows, all relaxed. Todos os músculos ao redor. Of having settled your mind in its natural state. E continue repousando nesse estado de culminância da mente estabelecida em seu estado natural. Your awareness utterly relaxed, effortlessly, remaining right where it is. A consciência completamente relaxada, sem esforço, permanecendo exatamente onde está. The only effort needed is to release any grasping that would set your awareness into motion. O único esforço necessário é liberar a fixação, que coloca a consciência em movimento. Free of grasping, let your awareness remain still right where it is. Então, livre de fixações, deixe a consciência repousar exatamente onde ela está. Like an unflickering candle flame. Como uma chama de vela que não se perturba. Or like the flame inside a kerosene lamp with a glass protecting the flame from wind. Ou como uma chama dentro de um lampião, protegida pelo vidro, protegida do vento pelo vidro. Be aware, clearly, of the awareness that is still. E fique claramente consciente da consciência que está quieta. When your awareness is still, unwavering, know that it is still and unwavering. Quando a consciência estiver quieta e imperturbável, saiba que a consciência está quieta e imperturbável.
And insofar as you cease all grasping to or identification with the mind, then the natural clarity, luminosity of awareness will shine forth unimpededly. E conforme você solta toda a fixação aos conteúdos da mente, a consciência naturalmente se manifesta luminosa e clara. When your awareness is relaxed, still, and clear, know that it is relaxed, still, and clear in this self-knowing awareness. E quando a consciência estiver relaxada, quieta e clara, saiba que a consciência está relaxada, quieta e clara, consciente de si mesma. So to the best of your ability for the remainder of this session, sustain this still, clear, cognizant flow of awareness. Então, da melhor forma possível, durante o restante desta sessão, sustente o fluxo de consciência quieta, clara, relaxada, That is self-knowing, self-illuminating. que se autoconhece, auto-ilumina. And the practice we begin now is a shamatha practice, perhaps unique to Dzogchen, called merging the mind with space. E essa prática que nós começamos agora, talvez ela seja única no Dzogchen. E ela é uma prática de shamatha que se chama fundindo a mente com o espaço. The primary emphasis of this practice is resting continuously in unmoving awareness. E a ênfase principal dessa prática é repousar continuamente na consciência que não se move. And whatever movements of the mind arise, be they appearances, mental images, and so on, or be they subjective impulses such as desires and emotions, whatever movements of the mind arise, as soon as they arise, release them into space, let them dissolve and vanish into space. E sejam quais forem os movimentos da mente que surgirem, sejam eles objetivos como pensamentos, pensamentos discursivos, memórias, ou subjetivos como impulsos de desejos, emoções, sejam eles quais forem, assim que eles surgirem, deixe que eles se dissolvam no espaço, solte-os no espaço. So some analogies may be helpful. Então talvez seja útil uma analogia. Imagine that you are a boulder in the middle of a mountain stream. Imagine que você é uma pedra numa montanha. And you're facing downwards. Você está olhando para baixo. And all the water, the rapids, the waves are flowing around you, all flowing down. Você está perto de um rio nessa montanha. E toda essa água está descendo na corrente do rio, ao seu lado. But the boulder remains unmoved Mas a pedra permanece imóvel, as the water flows by enquanto a água passa pelo seu lado and vanishes as it flows downwards. e desaparece conforme desce o rio. Second image. Uma segunda imagem. Imagine a great, powerful Vajra
Imagine um poderoso Vajra, firmly planted on its base, firmemente plantado em sua base, erect, ereto, and the wind flowing from behind, e o vento soprando de trás, the wind bearing dust and leaves, all kinds of things, as the wind comes howling by. e o vento carrega folhas, poeira, e sopra na direção do Vajra. But you're facing in the opposite direction. You're facing in the direction that the wind is blowing. Mas você está voltado para a direção oposta da que o vento está soprando. And you experience the wind and all that it carries blowing away and vanishing into the space in front of you. E a experiência que você tem é de o vento soprar por trás de você, carregando as folhas, a poeira, toda para longe de você, onde elas desaparecem. The Vajra is your awareness. O Vajra é a sua consciência. And whatever movements of the mind, whatever currents of the mind arise, release them into the space in front of you. E sejam quais forem os movimentos, as correntes que passarem por você da mente, deixe que elas desapareçam no espaço à sua frente. Where they vanish without trace. Eles vão desaparecer sem deixar nenhum rastro. Every aspect of this sentient being's mind that manifests Cada aspecto dessa mente de ser senciente que se manifestar. as soon as they manifest, Assim que se manifestarem, release them into space, let them disappear into space. solte-os no espaço e deixe que eles desapareçam no espaço. And rest in self-knowing awareness. E repouse na consciência que se autoconhece.
gentilmente, no seu tempo. Vai mexendo o corpo, alongando, se preparando para trazer atenção aqui para o nosso encontro. Mais ou menos no meio, depois que ele terminou a condução, né, deixou a gente sozinho, aí mais ou menos no meio aí do período, eu me lembrei de usar a corrente alternada, entre aspas, né? De usar a respiração para manter a inspiração para, digamos assim, para intensificar a consciência da consciência e a expiração para soltar, relaxar, soltar os conteúdos da mente. Então, alguém lembrou da corrente alternada, da possibilidade nessa prática de hoje? Que é legal que a gente se lembre disso, que fica mais, como ele disse, fica com menos tensão o processo. Entende? A gente encontra uma natural regulagem dessa presença vívida. Entende? Então, se liguem nessa dica que o Lama deixou aí quando ele deu inteligência atencional, lá no nosso estudo do domingo. E aí, né, e também naquela cartinha, né, que ele fez aos alunos assim para fazer Shavasana e estabelecer também a fala no seu estado natural, né? Você pode também aproveitar nesse momento também para se conectar com a própria respiração te ajudando nesse processo de manter a consciência presente e na inspiração e relaxando completamente na expiração. Então, é uma dica assim que pode nos ajudar a cultivar a prática. Certo? Manter uma certa presença. Tudo bem? Enquanto a prática, algum comentário, alguma... Então tá, como eu fiz com as outras duas, eu vou colocar o PDF lá no grupo, certo? Que aí você tem o PDF das três. Essa como a condução mais simples que ele fez, mais direta. E as outras duas, uma ele explicando, né, mais didaticamente o reconhecimento da quietude da consciência, depois dos movimentos da mente, e depois a segunda que a gente fez, a primeira foi essa, a segunda a gente fez foi tomando a mente como caminho, que seria a condição padrão, assim, com também as explicações que ele dá sobre o que fazer quando a mente se dispersa, né, seja por distração, aí você relaxa, retorna, né? Solta o que estava te prendeu, retorna. Só ele dá uma instrução mais detalhada do que fazer. Que vai acontecer, né? A gente vai se distrair. Então, o que fazer? Então, seja por alguma aparência que surgiu, né? Externa mesmo, ou na nossa própria mente, pensamentos, alguma imagem, memória, ou seja por aparências subjetivas, alguma emoção, a gente começar até a distinguir essas aparências claramente. Então, na verdade, é um processo de familiarização com a nossa mente, né? Essa prática nós vamos direcionar a nossa atenção para dentro, né? Para esse campo de experiência, que é a nossa própria mente. E a nossa consciência é a nossa mente, né? Mas o único interesse aí é reconhecer as aparências surgindo e deixar que elas se dissolvam. A gente não vai fazer nada com elas, nem removê-las, nem modificá-las, nem ir atrás delas, nada. É só reconhecer o que está acontecendo e soltar, deixar que aquilo se dissolva. Da mesma forma que surgiu, porque à medida que a gente vai se familiarizando, a gente vai se arrastando menos, e à medida que a gente vai realmente relaxando na consciência da nossa consciência, nessa presença vívida, a gente vai, à medida que os pensamentos forem surgindo, eles vão se auto-liberando. Então, vai ficando uma coisa mais... A atenção vai ficando o processo vai ficando cada vez mais sem esforço de soltar a fixação, porque a consciência não vai estar sendo arrastada. Claro que nós temos o nosso karma e as experiências meditativas que vão surgir, a gente não tem como saber o que pode surgir no processo, né? Então a gente já sabe que pode acontecer um monte de coisa, e a gente já está lá a nossa listinha das confusões que a nossa mente pode entrar, de uma forma genérica, né? E a gente sabe que o que a gente tem que fazer é simplesmente soltar.
né? Reestabilizar, se por acaso houve uma desestabilização do nosso corpo, da nossa energia, então a gente relaxa, estabiliza de novo o corpo, o seu estado natural, a fala, a energia no seu, né, seu ritmo natural, e aí a gente repousa de novo, encontra a experiência da consciência, presente, vívida, aberta, e aí a gente repousa lá de novo, e retoma a prática. Então é isso que tem que fazer. Oi, Ana, diz aí. E eu acho interessante porque essa prática, ela está me fazendo levar para o dia a dia uma observação também de como que a minha mente ela se distrai, né? Maravilha. Com pensamentos. É esse o Aí eu falei, objetivo. nossa, mas por que eu estou pensando isso aqui agora? Não tem nada a ver, sabe? Maravilha. Como se fosse um TD... Como é que fala aquela... O transtorno de distraimento? Como que é? TDAH? TTH. É isso que fala? Dizem como se que é, fosse né? um pouco isso. Uhum. Mas todos nós sofremos dessa doença um pouco. Né? Essa é exatamente a compulsão que a gente tem desse narrador interno que não desliga, né? Tá sempre pensando desnecessariamente, entendeu? Exatamente. Desnecessariamente. Né? E aquilo que surge muito, com muita reificação, com muita solidez, e nos direciona. Aí quando a gente já viu, a gente já embarcou na história, já teve raiva, já decidiu, já fez isso, fez aquilo. Isso. E a gente vê muito claramente nossos karmas, né? Exatamente. Através desses pensamentos. Mas o ponto é ver que tudo isso são manifestações da nossa mente, que não tem solidez, que estão movidas por causas e condições kármicas, exatamente, e que a gente pode simplesmente não se deixar arrastar para isso, para poder abrir esse espaço, para ver que a gente não precisa seguir, para a gente usar aí a liberdade de fazer o que precisa ser feito naquela situação, naquela ocasião, naquele momento. Ser feito ou não ser feito. Né? E aí, ainda bem que o espaço é amplo, né? Esse é o ponto, é ganhar a liberdade, né? Ganhar esse espaço frente às aparências, a consciência se descolar das aparências, que é ganhar esse espaço para ir se mover por lucidez, por liberdade, e não por karma. Né? Entendeu? É isso. Hoje tá bom. Então tá, seguimos? Então deixa eu só desativar aqui, que eu deixei em aberto. Tá. Então, deixa eu ver o que eu vou pegar agora aqui. Vamos direto para o livro. Exatamente. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar. Bom, os comentários do Lama, né, da importância de que aí é quando a gente realmente atinge Shamatha e a gente recebe as instruções de apontamento da fase 2 e aí intensifica tudo, clareia tudo com Vipassana, que é a fase 3, a gente entrou no caminho. E aí agora é a gente seguir. A gente sabe, a gente tá na freeway. Essa ideia dele mostrar que tá na freeway, que a freeway, você não tem como errar o caminho mais. Freeway é um caminho direto, não tem como errar. Você pode botar no piloto automático e o carro vai. Né? Mas é um pouco isso. Então a gente vai cada vez com menos esforço, tudo o movimento vai ser em direção à iluminação, à lucidez completa, né? Nessa vida ou nas vidas futuras, mas a gente vai estar num caminho irreversível, né? Tá bem? Mas precisa ter também as instruções de apontamento. Na fase 2, e principalmente a fase 2 e a fase 3, assim, são fundamentais, assim, para realmente estabilizar o processo. Para aí a gente ganhar, e se a gente conseguir nessa vida fazer isso, né? Maravilhoso. Nos preparar para passar pela morte praticando, né? Aspirando a praticar no momento da nossa morte, então mais ainda, com destemor, com essa abertura, com essa mente, né, relaxada, porque na verdade a gente está entrando num processo que a gente vai relaxar na nossa própria natureza e manifestar compaixão, manifestar, né, compaixão, sabedoria, né, como o Mingyur Rinpoche gosta de dizer, as qualidades dessa mente é consciência, amor e compaixão e sabedoria. Então é isso que a gente vai estar, onde a gente vai estar se assentando. Essas são as qualidades da nossa natureza, da natureza última. Então não tem perigo nenhum, é isso que a gente vai manifestar. Então a gente vai vendo as pequenas transformações, né, no nosso dia a dia,
e em frente, como a gente vai agora enfrentando os obstáculos que surgirem, né? E aí e as experiências o do John Limba vai comentar, né? O poder das experiências vão fazer a nossa prática realmente, a nossa mente realmente, essa mente comum se dissolver, porque aí a gente, à medida que vão surgindo as experiências e a gente vai liberando, a confiança vai aumentando cada vez mais, né, no processo. Então, isso é isso que vai determinar um pouco a gente andar mais rápido ou menos rápido, vai ser dependendo das experiências que vão surgir, nosso próprio karma, né? Quanto mais confusão que a gente atravessar com lucidez, mais potente é essa lucidez, né? Com certeza, né? Porque você vai ficar cada vez mais confiante, né? Confiante mesmo no poder da coisa, assim, na realidade da nossa, na base da nossa mente, assim, né? E na realidade das experiências, né? O que é na vacuidade das experiências. Então, é isso aí. Então, eu vou compartilhar o livro onde a gente parou. A gente vai retomar um pouquinho o último tópico, porque eu pensei que tinha acabado e concluí o nosso estudo da última terça-feira pensando que tinha acabado o comentário do último tópico aqui, né? Que é o penúltimo capítulo, a realização de Shamatha. E nesse último tópico, da página 165 do livro, o Lama comentou, então eu vou ler aqui o tópico mesmo, só para a gente se lembrar do conteúdo, e aí a gente vai para o terceiro parágrafo, que eu esqueci de ler, o terceiro, o quarto e o quinto, os três últimos. Então, página 165, o último tópico do capítulo, né, que ele encerrou. Ele estava falando sobre a atenção, né, as fases finais da gente atingir o primeiro tipo de atenção plena unifocada, né? Aí ele diz, depois que todas as experiências de visões agradáveis e desagradáveis dessa fase, né, tiverem se dissolvido no espaço da consciência, esta repousará em sua própria clareza radiante e imaculada. Quaisquer pensamentos e memórias que surjam, não se fixe a essas experiências, não as modifique ou julgue, mas permita que elas surjam enquanto vagueiam para lá e para cá. Ao fazer isso, o esforço envolvido na apreensão vívida e estável, como no caso dos pensamentos apreendidos pela atenção plena tensa, desaparece. Esse esforço desaparece por si só. Dessa apreensão vívida e estável, desaparece por si só. Você vai se familiarizando, você vai ficando cada vez mais confiante no processo, e a tendência é a consciência realmente não mais temer o que surge, né? E não mais ser movida pelo que surge. É como se agora a gente vai atingir a atenção plena unifocada, que simultaneamente mantendo a quietude da consciência e meio os movimentos da mente, né? Então, tal esforço, se a gente manter esse esforço de apreender a atenção vívida e estável, tal esforço faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Algumas vezes, sentindo-se insatisfeito, como se algo lhe faltasse, você pode se envolver compulsivamente com muitas atividades mentais, implicando concentração tensa e assim por diante. Então, ele vai dizer que a tendência é você realmente, se você não ficar preso nesse esforço, que ele vai explicar mais abaixo, que é o esforço da própria aplicação da introspecção, aí de querer estar monitorando, de querer estar avaliando, de querer estar aplicando antídoto por que surgir, não vai precisar disso, porque a prática é você perceber, notar e soltar, deixar que surgir se dissolva, né? No começo a gente vai aplicar porque a gente vai se envolver, a mente vai se envolver com as aparências, mas à medida que a gente vai cultivando e se familiarizando, o esforço vai diminuindo porque essa confiança vai se estabelecendo, né? E aí as aparências vão quase que se auto-liberando, né? E aí ele comentou aqui, nesses 2 primeiros parágrafos, e a gente ficou aqui. Eu pensei que tivesse terminado, né? Aqui, nesse último comentário. Aí eu vou seguir daqui, tá? Do terceiro parágrafo, que é o finalzinho da página 166. Ao fazer isso, praticando corretamente, o esforço envolvido na apreensão vívida e estável, como no caso dos pensamentos apreendidos pela atenção plena tensa, que é o texto, né, que a gente acabou de ler, desaparece por si só. Aí o Lama explica, uma vez que agora você está bastante avançado no caminho,
quando observa bem atentamente, ou seja, quando intensifica a sua atenção, o esforço daquela apreensão estável e vívida simplesmente evapora. Nesta prática, o maior esforço se dá no início. Nos estágios iniciais, nos estágios finais, não há esforço algum. Tendo dito isto, por favor, não pense que você precisa fazer o máximo de esforço no início. Isso seria um exagero. Fazer o seu melhor não quer dizer se esforçar ao máximo. Ou seja, sendo necessário o equilíbrio, na prática de shamatha, é necessário, né? Sendo necessário na prática de shamatha, o equilíbrio entre relaxamento, estabilidade e vivacidade, esforçar-se ao máximo é um esforço demasiado. Assim, ao longo da prática de shamatha, seja qual for a técnica que esteja seguindo, o grau de esforço de que necessita para praticar corretamente se reduz à medida que você se aproxima da realização, até que simplesmente desaparece. Você terá muito mais estabilidade e vivacidade do que tinha no início, mas o esforço para manter e estabelecer essa apreensão estável e vívida desaparece por si só. Tal esforço, ou seja, tentar demasiadamente, faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Você chega a um ponto na prática em que, se continuar exercendo esforço, ou seja, se continuar aplicando a introspecção, esse monitoramento, né? Esse automonitoramento, para tentar consertar algo, na verdade, estará atrapalhando a própria prática. Certo? Aí é porque a gente vai estar gerando mais pensamentos. Aí a gente, em vez de estar deixando essa mente se acalmar, a gente vai estar revolvendo ela. Né? Então, com a introspecção aplicada demasiadamente. Ela é necessária, mais necessária no início. Depois a gente vai diminuindo o processo, até a gente poder se liberar da própria introspecção e mais à frente vai se liberar da própria atenção plena, porque a atenção plena vai ser manifesta, aí quando a gente atingir a terceira, ele chama, né, a ausência de atenção plena, porque na verdade nem tem mais atenção plena. Nós estamos experimentando agora, a mente se dissolveu, não tem mais fatores mentais, porque a atenção plena e introspecção são fatores mentais. Fatores da mente que a gente está usando como ferramenta para nos ajudar no processo de estabelecer, de aquietar a mente. Mas depois, ele diz, no começo você usa essas ferramentas mais intensamente até que você vai soltar. A mente vai soltar, porque nós vamos soltar a mente, na verdade. A gente vai soltar a mente. E aí vai ser natural, mas aí isso é um processo, né? Isso é um processo. Que aí a gente só vai vivenciar se a gente estiver praticando de fato, né? Aqui nós estamos tendo essa informação, mas a gente só vai realmente realizar isso se a gente realmente cultivar isso de forma intensa para a gente chegar nesse ponto, né? E aí, provavelmente em retiro. Então, de muitas maneiras, este caminho de shamatha parece um microcosmo do caminho do Dzogchen para a iluminação em si. Parece um microcosmo. Esse caminho de a gente atingir os 4 tipos de atenção plena parece um microcosmo do caminho do Dzogchen. O fato de que você poderia facilmente confundir esse atingimento de shamatha com a iluminação ou com o estágio mais avançado do Dzogchen é compreensível, porque, como dizer, é como se fosse um microcosmo. Parece, porque você vai cultivando uma prática cada vez mais sem esforço de atenção plena, no caso, no atingimento de shamatha, porque essa mente vai estar se dissolvendo até que ela se dissolve completamente. E aí você realiza o substrato e a consciência substrato. Parece que você atingiu a iluminação. Por isso que o próximo capítulo vai ser armadilhas. Porque aí a fase seguinte, a fase 2, que é a atenção plena manifesta, que vai nos levar à ausência de atenção plena, que é o terceiro, que é a experiência do próprio substrato, aí você pode se confundir pensando que está iluminado aqui, que atingiu o fim do caminho, né? Ele vai falar isso nos próximos tópicos. Então ele vai dizer, então por isso que esse atingimento de chama parece um microcosmo do atingimento da prática, né, do Dzogchen, do caminho final, mas não é. Então, aí ele vai dizer, nos estágios finais, então é compreensível você se confundir aí. Nos estágios finais do Mahamudra ou do Dzogchen, você precisa apenas relaxar. Você está em uma esteira rolante para a iluminação, no caso do Mahamudra e do Dzogchen, né?
Da mesma forma que nos estágios avançados de shamatha, você está em uma esteira rolante para a consciência substrato. Não é mais necessário esforço para atingir essa realização menor. Ou seja, a realização da consciência substrato, que não é ainda Rigpa, né? Quando atinge shamatha, a gente atinge a consciência substrato. Porém, é uma realização muito significativa. Certo? Não é ainda a realização de Rigpa, mas é uma realização muito significativa. Certo? Aí a gente conclui o capítulo que eu pulei esses três últimos parágrafos, né? Me empolguei lá para terminar aquele dia. Mas aí agora a gente vai entrar, então, no capítulo que ele chama Armadilhas, que é onde ele vai explicar a segunda, logo no começo, que é a atenção plena manifesta. Aí ele vai falar o diálogo, né, enfocando vários problemas que podem surgir aí. E já mais no final do capítulo que ele vai apresentar a terceira e a quarta atenção plena, certo? Porque, na verdade, o processo todo é esse. É muito sutil chegar a atingir a atenção plena focada. Veja, a gente pode ter experiência de terra pura, ele disse lá os sítios que pode acontecer só em atingir o primeiro tipo de atenção plena. No segundo, então, você pensa que está iluminado. Se você não tiver um mestre realmente que conheça o caminho, você pode, né, se prender aí. Ele vai falar agora nessa parte que a gente vai ler. E depois ele vai explicar o finalzinho e as possibilidades que surgem daí, né? As possibilidades de chão. Essa prática vai nos levar, né? Oi, Ana. Ô, Paulo. Dentre esse finalzinho da fase anterior, né? Sim, do capítulo. Eu observo no meu experimento, né, que quando a minha mente está muito agitada, aí eu preciso da contagem que o Lama Karma ensinou, como uma maneira de estabilizar. Mas quando eu estou mais tranquilo, eu observo que a contagem tem um esforço maior do que esta prática que fizemos hoje. Então foi essa minha... Aí exatamente, aí esse é o propósito desses diversos métodos, deles serem meios hábeis para nos ajudar a avançar no caminho. Eles não têm a gente não tem uma importância em si mesmo, assim, não tem que ser praticado. A gente usa quando necessário, como remédio. Se a gente tomar o remédio sem necessidade, aí ele já não ajuda, ele já atrapalha, né? Como você percebeu, né? De estando tranquilo, usar a contagem fica um negócio estranho, assim. A contagem é para ser usada quando você percebe que o ideal é você, assim, nós temos essa prática mais sutil para a gente fazer, né? Fundir a mente com o espaço ou tomar a mente como caminho. A gente senta. Se a gente perceber que na hora que a gente está estabelecendo o corpo em seu estado natural, que é os preliminares aí, né? Estabelecendo o corpo em seu estado natural. Estabelecendo a fala em seu estado natural, ou seja, relaxando a energia, a fala interna. Se a gente já percebeu aí que a coisa tá complicada naquele dia, aí a gente nem segue para estabelecer a mente em seu estado natural usando essa prática mais sutil. A gente aí puxa da carteira, da manga, uma prática mais preliminar para nos ajudar. Então, opa, hoje eu estou precisando da contagem, estou precisando de focar primeiro na respiração. Aí você então... Aí quando você sentiu que, preciso deitar, feito aquela carta do Lama, né? Preciso deitar para relaxar, porque o negócio tá pegando hoje. Então você faz isso. Aí depois você senta, ou então, quando estabilizou, aí você aí se coloca nessa prática mais sutil. Aí entende? Estabilizou a consciência no seu próprio lugar, encontrou esse lugar aberto, claro. Aí você segue, entende? Mas é isso aí, é meio hábil. A gente vai usar as práticas que a gente está encontrando e a função que elas têm é nos ajudar. E a gente sabe, se a gente conhecer a prática e a função dela, aí é mais hábil ainda para a gente ajudar. Usar no momento que a gente está precisando, né? Entendeu? Obrigado. É isso aí. Oi, Ana. Eu gostaria de dividir uma questão ou uma dúvida, porque desde que eu estou começando a fazer essas práticas, eu venho percebendo que os pensamentos que vão vindo, né? Aí vão vindo memórias, né? Do que eu vivi esse dia, o dia de ontem, né? Aquela coisa do passado, do futuro e tal. E aí eu tenho optado para não muito me movimentar no meu dia, assim. Como é que eu posso falar?
é como não cair muito no samsara, sabe? Nas opções que eu poderia Você está falando escolher durante a prática ou no dia a dia? no Ah, na dia a vida. dia, Sim, sim. na vida. Então, isso é a minha dúvida, porque às vezes, como tudo é karma, né? E às vezes a escolha do dia a dia, das atividades, né? Eu estou preferindo muito mais estar recolhida, entendeu? Para que a minha mente fique mais calma. Mas eu fico na maior dúvida se essa vai ser essa opção, né? Se é a opção correta, né? Mas é o que eu tenho sentido assim, no meu coração. E até quando que isso vai, né? Assim, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, que às vezes, muitas vezes, nessas práticas vem a recorrência de um pensamento do que eu fiz, ou que eu falei, ou uma relação que eu tive com uma pessoa e tal, né? Vem aquilo, né? Volta, né? Então, quanto menos interagir nesse momento, mais eu tenho a possibilidade de ter uma mente mais tranquila. Não sei se você está entendendo. Então, eu acho que tô. É como se tivesse assim surgindo uma certa apreensão, né, no seu dia a dia para você não gerar mais karma para quando você sentar, você ter uma mente mais calma. Mais ou menos isso? Tipo assim, né? Isso, é tipo assim, tipo isso assim. Então, aí Naturalmente está vindo isso, entendeu? tá. Uma Observa mais opção um pouco para ver se aí não tá, você não tá sendo movida por um medo que possa vir a obstaculizar a tua atividade no dia prática. a dia, a tua atividade no dia a dia, as relações, porque a gente vai claro que é natural quando a gente começa um caminho desse, a gente simplificar a vida. A gente fazer escolhas mais conducentes com o caminho, certo? O que a gente não pode é se deixar aprisionar por por uma expectativa. Ah, eu gero uma expectativa, aí eu agora quero controlar a minha experiência para não tá entendendo um pouco assim. Então só Sim, não, observa um mas pouco, porque o uhum, ponto é a gente tá no mundo para trazer benefício para nós mesmos e para os outros. Então se a gente tá o seu entorno, o entorno do praticante vai espelhar umas condições, a gente vai, digamos assim, se mover, fazendo com que as condições ao nosso redor se pacifiquem, melhorem. melhorem. Não a gente fugir, né? Claro que o que a gente, usualmente, a gente pode ter uma tendência de se envolver com as coisas que não tem nada a ver com a gente, de achar que tem que fazer isso, porque tem perfis e perfis né, então a gente começa peraí, eu tenho que me envolver mesmo com isso? Não é melhor eu Isso. esperar? Então a gente começa a ficar um É. pouco mais cauteloso, assim, cuidadoso. E a tendência natural da gente simplificar a vida também, porque a gente vai perder tempo, né? Não vai querer É perder porque tempo, né? Então a o, gente. re- o retiro é mais ou menos isso. Você se retira um E se você está pouco. se preparando para um retiro, então, mais ainda, natural, você então já começar a se desligar de várias necessidades, dependências, para você se preparar. Então é natural, Não, entende? e mesmo porque também eu agora passei 1 ano de tratamento, né? Sim, Então eu fiquei numa vida bem assim, digamos, restrita. tumultuada. Ah, tumultuada. É, Sim, sim, sim. tumultuada, Sim, mas foi sim, sim. tudo bem, foi tudo Sim. ótimo, tá? Com família, e hospital, e não sei o quê, aquela vida bem do Uhum, samsara, né? Que você uhum, tendo que lidar com uma opção de coisa, né? uhum, E colocar o Dharma em prática. uhum. Então, talvez esse momento de retiro, recolhimento e percepção, né, do movimento da mente, tudo, talvez seja adequado Sim, realmente sim. eu Cabe você pegar mais julgar isso, leve. julgar onde é que tá, se tá havendo uma apreensão, uma necessidade de controlar as coisas, sabe? Ou se essa é realmente você está querendo aproveitar aquele tempo, liberar, simplificar, aproveitar, né? Se preparar, você tá com essa aspiração de fazer um retiro, então é natural, tá bem, né? Você aí fica só atenta para ver se não tá, né, se obstaculizando, assim, fugindo das coisas que precisam ser cuidadas, né? Vamos chamar assim. Que Sim, precisam de você, precisam ser cuidadas, né?
Então, o que precisar Isso. ser cuidado, a gente vai cuidar, né? A gente vai cuidar. Pelo bem ou pelo mal, né? Querendo ou não querendo, a gente não sabe o que vem. Então, de É. repente, a casa, o teto desaba. Pá! Então você vai ter que cuidar do teto, né? Desabou, né? Entendeu? Isso mesmo. A gente não precisa nem procurar a coisa de Sansara, porque o Sansara vem, né? Vem. Não, Nem se você fica preocupe. quieto. Você fica Exatamente. quieto que Você tá vão andando na rua, daqui a batendo pouco na você porta. escorrega, pronto, aí, né, Tetê? Tá ali do nada, escorrega, pá, quebra o pé. Então, é isso mesmo. Então, a gente aproveita o tempo que tem para estudar, para praticar, para estar presente, maravilhoso. Sem estar fugindo, né, nesse sentido. Só isso. É. Então, queridos, Obrigada, olha, hein? pelo adiantado da hora, e só para a gente dar o gostinho, eu vou ler só a abertura do capítulo, que não é o tema ainda do que ele vai ler, então a gente lê a abertura do capítulo, só para a gente, né, passar a fronteira do capítulo. A gente lê, então. Deixa eu voltar lá pro texto. E o Lama, então, concluindo o capítulo anterior, a gente vai começar, então, esse último capítulo que ele chamou Armadilhas. Foi ele que deu esses nomes, esse capítulo, porque o texto não tem capítulo, subtítulos, não tem. Ele deu esses nomes para, digamos assim, nos conduzir um pouco no conteúdo, né, que está ali. Então, ele vai dizer. Então, a gente vai ler só essa primeira etapa antes do texto que vem a seguir, né? Texto raiz. Ele vai dizer, às vezes, é quase que uma continuação do capítulo anterior, porque ele diz assim, ele está falando lá que a gente está chegando num ponto onde a consciência vai repousar sem esforço, né? E a gente vai, né, vai chegar nessa culminância do primeiro tipo de atenção plena unifocada. Aí ele diz, às vezes, no decorrer desta prática, você pode se perguntar, o que está acontecendo? Eu realmente não estou fazendo nada. Estou fazendo a prática corretamente, mas eu estou apenas aqui sentado. Talvez eu devesse parar e procurar um emprego, ou cultivar a bondade amorosa, ou escrever um livro. É disso que o mundo precisa. Pode assaltar na gente assim uma urgência assim, né? Não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tais pensamentos podem surgir facilmente, porque de fato você está fazendo muito pouco. Se você estiver principalmente em retiro, né, tudo. Como o Gyatro Rinpoche uma vez comentou, ele disse, o problema com vocês, alunos ocidentais, não é que não tenham fé suficiente no budismo, né, assim, no caminho, é que vocês não têm fé suficiente em si mesmos. Aí o Lama fala, né, o próprio fato de não estar fazendo nada mas de forma correta, né, não estão praticando certo, que é esse não fazer nada, mas esse não fazer nada dentro desse contexto aí, né, de realmente a gente está entendendo o que está fazendo, com a motivação, com o bodhicitta, né? E a gente está ali, repousando na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, o próprio fato de não estar fazendo nada de forma tão luminosa e clara, porque ali nós estamos, cada vez mais a consciência vai ficar cada vez mais clara e presente, né? Então, isso que a gente está fazendo está facilitando processos subconscientes. Um equilíbrio, uma cura, uma iluminação, uma abertura, uma purificação. Você simplesmente não confia na enorme capacidade de cura de sua própria consciência. Se você começar a ser levado por esses pensamentos, ser assaltado por esses pensamentos de que eu devia estar fazendo alguma coisa mais útil, eu estou perdendo tempo aqui, então você não confia na enorme capacidade de cura da sua própria consciência. Neste ponto da prática aqui, que a gente vai nesse caminho agora, nesse ponto, é crucial compreender a natureza de Buda como uma realidade, ao invés de um mero potencial. Então aqui, para a gente realmente conseguir seguir nesse caminho e não ser assaltado por um pensamento desse aí, levantar e fazer outra coisa, a gente precisa a compreensão de que a natureza de Buda é uma realidade, é a nossa natureza, é crucial. Da perspectiva de um ser senciente, não iluminado, possuímos uma natureza de Buda no sentido de ter o potencial para atingir o estado búdico, que precisa ser cultivada ou desenvolvida para que alguém se torne iluminado. Isso na perspectiva de um ser, como ele falou aqui, né? De um ser senciente não iluminado.
Nós estamos aqui entrando num caminho onde a gente já examinou entre corpo, fala e mente, que a mente é primordial, a gente já buscou a natureza da mente, viu que a mente não tem origem, localização e destino. A gente agora está tomando a mente como caminho, a gente está encontrando a natureza, a experiência da consciência e vendo que ela é a base do surgimento de todas as experiências da mente comum. Então nós estamos entrando em contato com essa dimensão profunda. Então, assim, da perspectiva de um praticante realizado do Dzogchen ou de um Vidyadhara, que aí no caso a gente já, né, uma vez que atinge o shamatha e tendo né, na fase 2 e a fase 3 o apontamento e a prática de Vipassana profunda, a gente se torna um Vidyadhara. Então aí quando você, da perspectiva de um praticante realizado do Dzogchen, você é a sua natureza de Buda. E apenas precisa parar de se identificar com o seu corpo, sua fala e sua mente comuns, em conjunto com todas as suas aflições e obscurecimentos mentais. E passar a reconhecer quem você já é para se iluminar. Então, a verdade é que, na verdade, nós vamos tendo cada vez mais confiança de que nós somos essa consciência pura, aberta, potente, compassiva, amorosa. Essa é a nossa realidade. A gente vai aí. Então, da perspectiva do Dzogchen, a principal diferença entre seres sencientes, não iluminados, e Budas, é que os primeiros, né, os seres não iluminados, não sabem quem são. E os Budas sabem. A antiga máxima, conhece-te a ti mesmo, assume agora um significado sem limites. Tá? Nós estamos conhecendo a nossa própria natureza, diretamente. Então, isso é maravilhoso. Então, é para a gente cada vez mais gerar essa... E conhecendo o caminho, né, sabendo, confiando nessa tradição viva, né, nesses Vidyadharas, não só do John Limpa, mas tem tantos outros mestres, né, das outras tradições, Patro Rinpoche, Longchenpa, todos apontando, digo Khyentse Rinpoche, todos apontando esse caminho, né? Então, agora é só a gente ter um pouco mais de paciência, né, e manter a nossa confiança e para a prática para a gente realizar, né? Certo? Então é isso. Mas o Lama vai falar aí dos perigos ainda que podem ocorrer aí nesse momento da prática, né? Da gente estar acessando essa atenção plena unifocada e aí se encaminhando para a ausência para a atenção plena manifesta, que é a segunda. O que pode acontecer aí nesse processo aí? Tem ainda os nyamas, as experiências meditativas e o fato de você pode se prender aí, achar que já chegou e aí pensar que é um bambambam, que já tá vendo. Porque você já viu que na atenção plena anterior, no primeiro estágio, pode surgir, inclusive, Vedakins, Dakas, seres terra pura, ter clarividência, pode surgir Siddhis. E você pode aí, se você não tiver realmente uma orientação clara do caminho, você pode se perder aí. Ainda também. Tem um perigo. Assim, ele vai chamar a atenção, né? Então, por isso, a gente está ligado a uma tradição viva de mestres que realizaram, de fato, e estão nos conduzindo nesse caminho, né? Certo? Então, a gente para aqui. A gente iniciou só o comentário inicial do capítulo, né? Aí, na próximo encontro, a gente segue. Aí, no próximo encontro, provavelmente, só se me vir... Né? Mas, em princípio, a gente vai fazer a prática, fazer as preces, fazer a prática... Uma prática curta, assim, que eu vou conduzir, mas em uma dessas três, assim, essas condições do Lama, uma mais curta, e a gente segue na leitura. Tá bem? E aí, vendo as correlações que o Lama que tiver que a gente fazer, a gente vai fazendo. Tá bem? Então, tá bom, queridos. Vamos fazer a prece de dedicação aqui pra gente concluir hoje. Lá pro finalzinho. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sorandi Tanche Zipani Tobni Nipedanam Panjeshin Keganachi Balum Trupahim
Si petsole droa droa shon. Preste longa vida, Lama Wallace, e a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, né? Todos os mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidudá, Orgilama Drugyune, Troatik Amalupa, Dei Salagopa, Show. Tá, queridos, obrigada pela companhia. Eita, tava trancado os microfones, né? Ah, não, eu tranquei agora. Ah, agora. Não, desculpa, eu pensei que tava trancado, destranquei. Então tá bom. Beijo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa prática. Boa noite a todos. Boa Obrigado, noite. Maria. Na almofada e fora da